A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e semanalmente temos o nosso encontro aqui com pastores, professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a Palavra de Deus da Escola Dominical, para juntos prepararmos a lição da semana. Por isso, pegue sua Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula. Enquanto você se prepara, eu quero lembrar que aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o Instagram, incluindo o TikTok. Minhas redes sociais propagam o Evangelho, trazem mensagens que edificam, trechos de pregações, reflexões bíblicas e palavras que podem edificar a vida das pessoas e produzir salvação. Por isso, se você não estiver inscrito ainda no meu canal, nem seguindo os meus perfis, faça isso. Inscreva-se aqui neste canal, siga os meus perfis, tudo é @denispereira.ofc, você me encontra aí nas plataformas, inscreva-se no canal. Nós estamos chegando a 30 mil inscritos, falta menos de 200 pessoas e eu conto com você para atingirmos este marco histórico. Os números na internet fazem com que a plataforma divulgue o conteúdo para mais pessoas. Quanto maior os números, maior é a divulgação. Então faça parte deste crescimento do nosso canal também. Aqui na descrição tem meu contato e WhatsApp, por onde você entra em contato conosco, atendemos agendas, ministrando a Palavra de Deus, ministrando palestras. Estaremos neste sábado, agora dia 7 de junho, estaremos em Embu Guaçu, no CREIO, setor 46, culto setorial dos adolescentes, estaremos lá. Também estaremos no CREIO Extrema, nos dias 13 e 14, enfim. Dá uma olhada nas nossas redes sociais e será um prazer atendê-los. Chame-nos no WhatsApp. Vamos então para a nossa aula de hoje, mas antes, roda a vinheta. Davi, marido e pai, é o título da lição 10 na classe dos jovens. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui eu já faço a primeira pergunta. Essa declaração de Josué, ela é uma promessa de Deus? Como assim? Ela é um compromisso de Deus com Josué? Ou ela é uma expressão de Josué? Não é? Ela é uma profecia? O que você acha dessa expressão? Fale para nós nos comentários. Tanto os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. Nós vamos usar como texto bíblico 2 Samuel 13, 2, o 5 e depois do 10 até o 15. Tá? Este texto ele traz aquele relato triste entre Amnon e Tamar. Amnon era meio-irmão de Tamar. Ele se finge de doente, ou não é, fica angustiado até adoecer, não é? E para conseguir com que Tamar se aproxime dele, para cuidar de Amnon, e ele força a sua irmã e abusa dela, né? Não podemos nem usar essa palavra aqui. E, portanto, essa é uma história triste dentro da família de Davi. Tá? Bom, quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrando momentos de sua vida que o levaram a ser conhecido entre os povos, de pastor de ovelhas, a posição de rei mais admirado da história de Israel, de matador de gigante a salmista e instrumentista com destacada sensibilidade espiritual, de ungido do Senhor, a menção de um homem segundo o coração de Deus. Agora, pouco se fala sobre como Davi conduziu sua família. Talvez porque quando olhamos, colocamos o foco sobre a família de Davi, encontramos poucos exemplos positivos. Agora, a gente vai olhar
dentro da história de Davi e destacar valiosas lições sobre como conduzir nossas famílias, olhando para os insucessos de Davi. E aqui eu tenho uma outra pergunta. A incredulidade dos filhos é culpa dos pais? A incredulidade dos filhos em 100% dos casos, principalmente quando o pai é obreiro, o pai é pastor. A incredulidade dos filhos é culpa dos pais? Se você falar para mim que é culpa dos pais, significa que Deus irá cobrar, culpar os pais pela incredulidade dos filhos? Vamos pensar um pouquinho nisso a partir desta lição, e quero dizer a vocês que tem novidade chegando por aí para o próximo trimestre, pois isso, fique conosco, interaja com o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o link do nosso canal com o departamento da EBD e de liderança da sua igreja, porque tem muito conteúdo bacana chegando, inclusive que vai surpreender vocês. Bom, primeiro tópico, família, um projeto de Deus. A família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados. Então Davi, embora herói da fé, fiel a Deus, ele tem uma postura que é surpreendente, e o fato da Bíblia mostrar isso não significa que a Bíblia apoia isso. Os professores devem, inclusive, esclarecer isso para os jovens. O fato da Bíblia mostrar as fraquezas, os fracassos, os erros dos heróis da fé, mostra a imparcialidade da Bíblia e que ela foi escrita sobre a inspiração do Espírito Santo. Porque se ela fosse escrita por mera vontade humana, uma história tão poderosa e vitoriosa como a de Davi esconderia estes fatos tristes e decadentes, até podemos dizer, da sua história e da sua família. Tá? Agora, o fato da Bíblia inspirar o registro não significa que o Espírito Santo inspirou, não é o fato do Espírito Santo inspirar o registro, não significa que ele inspirou o ato. O fato de estar registrado na Bíblia um fato, um acontecimento, um comportamento, não significa que a Bíblia apoia tal comportamento. É como hoje é muito comum a gente ver em empresas de comunicação o seguinte anúncio: a empresa tal não se responsabiliza pelas opiniões, não é, de seus jornalistas e comentaristas, não é? Mas ele está na empresa tal, mas ele é responsável pelos seus comentários, pelas suas palavras, não é? Às vezes a mensagem é assim: a empresa tal, os comentários feitos aqui não refletem necessariamente a visão da empresa. Então, o registro de fatos, de erros, de fracassos, não significa que Deus aprovou ou que Deus até mesmo inspirou tais erros. Bom, vale destacar que diversas fases da vida de Davi foram marcadas por grande arrependimento, busca por restauração e desejo de uma forte comunhão divina, como vemos nos Salmos, Salmo 51, principalmente. Agora, olhando para a família de Davi, nós também podemos aprender valiosas lições, porque nós aprendemos com os acertos, mas também com os erros, talvez até mais com os erros. Primeiro, não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Mesmo um homem escolhido pelo Senhor é sujeito ao pecado. A falta do diálogo na família provoca desentendimentos. A ausência de disciplina por parte dos pais contribui para conflitos familiares e a criação de filhos frágeis e imaturos, entre outros. Agora, a minha pergunta aqui é, de novo, filhos rebeldes, filhos incrédulos, eles sempre são resultado do fracasso dos pais. Então, por exemplo, a Bíblia diz de Jó que ele oferecia sacrifícios por seus filhos, porque os seus filhos se reuniam na casa do irmão mais velho, as filhas também, 7 filhos, 3 filhas,
todos se reuniam na casa do irmão mais velho para festejar. E Jó oferecia oferecícios por eles a Deus, porque ele pensava consigo mesmo: pode ser que os meus filhos tenham ofendido a Deus em alguma coisa. Isso mostra que os filhos de Jó não eram tão justos, íntegros e fiéis a Deus quanto o seu pai. Porque nós aqui, ao falar da família de Davi, dos filhos de Davi, nós não estamos falando de crianças e nem mesmo de adolescentes. Aminon é um homem, Absalão é um homem. Então, até onde vai a responsabilidade dos pais pela fé e salvação dos filhos? E onde começa, na linha do tempo, a responsabilidade dos filhos por si mesmos? Porque senão fica fácil culparmos os pais por uma responsabilidade que é dos filhos. É como um filho maior de idade, já habilitado, ele provocar um acidente de trânsito e a justiça condenar o pai. Ué, ele não é responsável por suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, por suas decisões, por seus erros? Não é? Então, responde para mim, na linha do tempo da vida, em que ponto que a responsabilidade pela fé, pela salvação de sua alma, passa do pai para os filhos? Aliás, eu vou além. Em que ponto que a salvação dos filhos, salvação, é responsabilidade dos pais? A nossa missão é ensinar. A nossa missão é evangelizar. A nossa missão é ser exemplo. Mas eu finalizo aqui esse primeiro ponto dizendo o seguinte: nós podemos até obrigar os filhos a irem para a igreja, mas ninguém obriga alguém a crer em Cristo. Ir à igreja pode ir por obrigação. Agora, crer em Cristo para a salvação de sua alma, isso é decisão pessoal, isso é escolha pessoal. E nem todo filho que escolhe outro caminho que não Jesus é porque pai e mãe foi negligente. Ok? Então é interessante porque para todos nós Davi é um exemplo de quê? De fé, de superação, de humildade, de arrependimento. Não dá para falar de arrependimento sem falar de Davi. Então Davi também tinha bons exemplos. Ele tinha maus exemplos? Tinha. Errou como pai? Todos erram. Porque não já diz aquele ditado que errar é humano? A pergunta é por que estes filhos não se apossaram dos resultados positivos depois de já maiores de idade, depois de já terem a sua vida construída. Eles tinham. Então a escolha dos filhos precisa ser levada em consideração. Não é só atacar os pais, não é só condenar os pais. Aliás, a Bíblia diz que Deus não exigirá dos pais o pecado que é dos filhos. Ele não cobra o pecado dos pais nos filhos, nem dos filhos nos pais. Não é? A Bíblia diz ainda que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então a gente precisa levar estes textos também em consideração. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, e se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário. É muito importante para nós o seu comentário. Bom, o tópico 1.3, finalizando aqui, ó, a família foi criada por Deus para a honra do seu nome. E aquela que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas e bênçãos do Senhor. E aqui ele vai falar das estruturas, das ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem suas bases constituídas com outros valores em um esquecimento intencional de Deus, como crenças antropocêntricas, projetos políticos, busca pela autossatisfação, entre outras. Por isso que eu concluo esse tópico dizendo o seguinte, que o projeto da família, ele está na palavra de Deus. A gente tem que, inclusive, tomar muito cuidado
Os jovens, eles se deixam influenciar por muitas pessoas. E tem muita gente falando sobre família com lindas palavras, mas que não tem a Bíblia como manual. E às vezes nós nos calamos em relação a alguns assuntos com a juventude, e eles acabam ficando reféns de gente que fala, mas sem base bíblica, sem compromisso com a palavra de Deus. Então, líderes não podem se calar em assuntos necessários, urgentes e pontuais, e assuntos tão essenciais para o crescimento, a sobrevivência da igreja e da sociedade, para abençoar a igreja e a sociedade como a família, porque quando os líderes que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática se calam, se levantam os influenciadores que não têm compromisso com Deus para guiar toda uma geração de jovens para agirem de maneira que não agrada a Deus, como resultado do silêncio daqueles que deveriam falar e se calam. Percebe por que a liderança precisa falar? A liderança precisa ensinar, se posicionar sobre, principalmente, o assunto família. Tópico 2, no casamento, uma só carne. Como não conduzir aqui o casamento? Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Por outro lado, teve sua vida pessoal marcada por diversas atitudes questionáveis, como múltiplos casamentos e um adultério. E aqui, de novo, Deus nunca apoiou a poligamia, ok? Nunca apoiou a poligamia, nunca apoiou. Por outro lado também, quando nós falamos que Abraão tinha mais mulheres, Davi tinha mais mulheres, não constitui-se isso aqui como um adultério dentro daquela cultura, tá? Porque era casamentos estabelecidos, mulheres bem cuidadas, famílias bem cuidadas, mas de novo, o projeto de Deus é um homem e uma mulher, portanto deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Está no singular, não está no plural. Okay? Isso era um costume pagão para fazer alianças com outros reinos e fortalecer o próprio reino, que o povo de Deus, por causa da sua mistura, acabou assimilando esse tipo de prática no seu meio, mas eu repito e reforço, a Bíblia nunca apoiou isso. Os múltiplos casamentos de Davi trouxeram consequências negativas. A gente tem disputas internas, rivalidades entre esposas e filhos, sofrimento emocional das esposas se sentirem negligenciadas e desvalorizadas em função de outras, a naturalização da infidelidade conjugal, como aconteceu no caso de Batseba, né? Então ele vai lá, mata Urias, traz Batseba, casa com ela e está tudo bem, né? Bom, era um costume da época, mas não era algo apoiado por Deus, aprovado por Deus. Esse tipo de lição nós precisamos aproveitar para esclarecer isso, porque o jovem muitas vezes ele é interpelado na escola sobre os incrédulos e os apóstatas e os falsos mestres usam isso como brechas para infiltrar e destruir todo o ensinamento já produzido pela palavra de Deus para reconstruir segundo suas próprias palavras, tá certo? Então é muito importante pontuar isso. Em Deuteronômio 17, versículo 16 e 17, aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos. Pois o Senhor disse, nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Tá? Então veja, há uma expressa determinação de Deus de que não fosse assim. Mas de novo, eles assimilaram o padrão do mundo, pagão. Não é? Nos dias de hoje, existe um padrão bíblico. Então quero fortalecer esse pensamento. Qual é o padrão de casamento que Deus abençoou? O padrão bíblico. Um homem e uma mulher. Acabou. A gente não tem nem que discutir, viu? Nem que discutir, entrar em questões
Porque às vezes nós estamos discutindo questões bíblicas com quem não tem compromisso com a Bíblia. É perca de tempo. Nós estamos dando palco para gente que não deveria estar falando. Só que a gente dá palco todas as vezes que nós discutimos Bíblia com quem não crê na Bíblia, com quem não tem a Bíblia como palavra de Deus para a sua vida, nós estamos dando palco para mentira, nós estamos dando palco para falsidade, nós estamos dando palco para que os falsos mestres ensinem o engano, a falsidade e o erro. Entende? Então, Bíblia tem que ser discutido com quem ama a Bíblia, com quem tem compromisso com a Bíblia, com quem serve a Deus. É isso. Então, a gente não tem que discutir o casamento à luz da Bíblia com quem não vive à luz da Bíblia. É a questão, por exemplo, da submissão. Hoje tem um monte de gente discutindo submissão, falando um monte de bobagem sobre submissão. A minha pergunta é, só explica uma coisa para mim. A Bíblia para você é a palavra de Deus? Você segue o que a Bíblia ensina? Não, para mim a Bíblia é retrógrado, para mim a Bíblia... Então, dá licença, eu vou usar o linguajar de hoje. Você não está no seu lugar de fala, vai viver a sua vida, constrói a família do jeito que você quiser. Para os cristãos, a Bíblia é o nosso manual. Nós vivemos de acordo com o que ela diz, porque ela é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual, ela é o nosso norte. A Bíblia é a nossa bússola. Não é? Então é muito importante a gente pontuar estas coisas com a juventude. O jovem quer ter um casamento abençoado, construa o seu casamento de acordo com a palavra de Deus. Quem quer um bom casamento? Todo mundo, não é mesmo? É a vontade do Senhor para todos nós. Agora, tem princípios bíblicos para um casamento e permitir que Deus possa estar sempre presente em nossas famílias, porque Ele é o cordão, não é? É como um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. E aqui ele coloca algumas coisas interessantes, princípios básicos para um casamento abençoado. Uma aliança e uma união indissolúvel, uma fidelidade recíproca na saúde, na doença, na felicidade e diversidade, uma busca de amor incondicional, promovendo respeito mútuo, comunicação, compreensão, companheirismo, compromisso e perdão, uma crescente intimidade física, emocional, espiritual e intelectual, uma espiritualidade sadia vivida a 2. É interessante isso aqui, ó, que no casamento o marido deixa de ser filho, o marido deixa de ser filho, o homem deixa de ser filho para se tornar marido. E a esposa deixa de ser filha e a menina deixa de ser filha para se tornar esposa. No casamento, os jovens vão construir o seu próprio casamento. Eu tenho um livro, inclusive, sobre relacionamentos. O primeiro link aqui na descrição é um treinamento para professores da EBD. O segundo link tem este livro à disposição para vocês aí. 10 dicas para relacionamentos abençoados, certo? Então, um bom casamento, ele é fundamentado na palavra de Deus. Ele não é fundamentado naquilo que o mundo diz sobre casamento. Tem crente aprendendo sobre casamento com ímpio, gente. Não tem nada mais nocivo. Outra coisa, tem jovens recém-casados querendo ensinar sobre casamento. Eu aprendi sobre casamento com o pastor Gersi e a esposa dele, casado há quase 50, sabe? Mas hoje, como todo mundo quer ensinar tudo, então a gente vê às vezes um jovem com menos de 1 ano de casado, querendo ensinar sobre casamento. Com menos de 1 ano de casado, não deu tempo nem de enfrentar crise, não deu tempo nem de passar algumas noites em claro, chorando, não deu tempo nem de viver, quem sabe, uma situação de um desemprego. Pastor, o senhor está desejando coisas ruins no casamento? Não, mas é que o casamento ele absorve tudo. Por isso que é na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, com Wi-Fi, sem Wi-Fi. Porque casamento é isso, é uma vida 2, os 2 agora são uma só carne. Então, os jovens precisam aprender a construir um casamento. Casamento é uma construção contínua, permanente, até que a morte os separe. Vou fazer 27 anos de casado, não sou o mesmo homem
Quando me casei, eu era um menino jovem, eu sou outro homem hoje, não é? Inclusive vou falar um pouco sobre isso em outros vídeos. Quem me ensinou a ser um melhor homem do mundo para minha esposa, que é a minha busca diária. Quem me ensinou a ser melhor como homem todos os dias para minha esposa? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que ensina o homem a ser homem, cuidar de sua esposa, cuidar da sua família. É a palavra de Deus. Tá certo? E a gente conclui aqui com o terceiro tópico, que os filhos são herança do Senhor. A sociedade hoje, ela tem apresentado os filhos como um problema e tal, mas na verdade os filhos são herança do Senhor. Uma paternidade disfuncional pode levar a muita tristeza, frustrações, violência. Você sabe que a maior parte da população carcerária vem de famílias que não têm um pai presente, de lares sem a presença paterna. Porque o homem, naturalmente, segundo a psicanálise, ele é a lei. A mulher é o amor, é o afeto. O homem é a lei. O homem chega dizendo não, sua mãe já disse que não. Pronto. Não é? O homem não grita, o homem não é histérico. Ó, pronto, deu, acabou. Entende? O homem, já falei 1, 2 vezes, não obedeceu, vou chamar teu pai. Porque o homem é a lei, biologicamente, emocionalmente falando, tá? E muitas famílias famílias cristãs destruídas, porque o homem está perdendo espaço por causa de uma mentalidade feminista que tem sido absorvida por muitas mulheres cristãs e muitos lares disfuncionais, mesmo com o homem, porque o homem não exerce o comando, porque o homem não exerce o sacerdócio, porque o homem não exerce a liderança e, portanto, vai ter ali uma paternidade disfuncional e vai ter um monte de problemas emocionais e espirituais também, tá? Então, Davi teve muitos erros com seus filhos. E eu vou concluir essa aula, com o pensamento que o comentarista colocou no finalzinho do terceiro tópico, ponto 2. As falhas do pai Davi foram grandes. Porém, com o passar dos anos, seus filhos já podiam fazer suas escolhas e assim seguir bons caminhos. Então, veja, quando você lê a história de Josias, quando Josias começa a reinar, Josias é filho de um rei ímpio. Aí a Bíblia diz assim que Josias seguiu os passos do seu pai Davi. Davi não era pai de Josias. Mas Josias, enquanto criança, porque ele começa a reinar aos 8 anos de idade, ele procurou o melhor exemplo para seguir. Entende? Então, de novo, na linha do tempo, os pais são responsáveis por guiar, por direcionar, por ensinar, por instruir. Agora, isso não é certeza de que quando os filhos largam as mãos dos pais e seguem seu próprio caminho, não é certeza que eles vão. Se fosse, seria ótimo, mas não é. Você pode olhar aí na sua igreja, você vai ter famílias de pais piedosos e filhos incrédulos. Não é? A Bíblia diz que quando Samuel, eu acho que é Samuel isso, quando Samuel tá bem velho, o povo se aproxima dele pedindo um rei, e o povo diz, olha, porque os seus filhos não andam no seu caminho. Você acha mesmo que um sumo sacerdote, juiz e profeta da mais alta experiência espiritual sobrenatural, você acha mesmo que Samuel foi omisso com seus filhos? Ainda mais naquela cultura? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Os filhos fazem suas escolhas e são responsáveis por elas. Aliás, eu acho que a maior, como podemos dizer assim, a maior culpa ou a maior
o maior castigo que um pai pode sofrer, que uma mãe pode sofrer, é exatamente ver o seu filho fora. O filho estar distante do Senhor já é um castigo para os pais. Entende isso? Só que, por outro lado, nós também somos chamados, filho é sempre filho. Filho é sempre filho. Atingiu a maioridade, não deixou de ser filho. E, portanto, continua debaixo dos joelhos de oração dos pais, continuam sendo alvo da intercessão dos pais e continuam sendo alvo do amor de Deus e continuam sendo uma oportunidade para Deus realizar um grande milagre e fazer uma grande obra. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. A minha gratidão a você que nos acompanhou até aqui. No próximo domingo, na próxima semana, falaremos na lição 11 sobre Davi, no lugar errado e na hora errada. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe.